A sombra. Bom dia, oitavo ano, aula de matemática. Nós estamos retornando na unidade 1 do livro, porque nós vamos fazer exercícios de revisão, porque nós temos uma avaliação para fazer, né? Vocês já podem ir fazendo até vendo os enunciados ali da tarefa 1 do oitavo ano. Podem ir respondendo, identifica a tua questão, tira foto, depois que estiver tudo pronto, tu pode enviar as respostas, eu te dou o feedback, tá tudo numa boa, né? Suave na nave. Hoje é dia 14 de agosto de 2020. Todo mundo, bom, eu acessei aqui, quantos participantes aqui? 12 participantes ali, perguntei para todos, todo mundo está tranquilo para acessar o formulário, né? Ok, então, vamos lá. Olha só, nas atividades, então, vamos pegar algumas questões mais interessantes aqui, ó. Primeiro, eu quero começar com essa observação, tá? Eu vou botar aqui essa observação, desculpa, eu estou na página 7. Tá? Da unidade 1. E eu quero pegar essa figura aqui, ó, dos conjuntos numéricos. Essa figura dos conjuntos numéricos. E quero expandir agora para vocês, só para a gente começar a relembrar. Deixa eu botar só a figura. Tá? E vamos ler juntos a observação. A observação diz assim, ó, todo número natural é também um número inteiro e um número racional. Então, o conjunto dos números naturais é esse aqui, esse símbolo aqui, e essa aqui, a região verde, é a região dos números naturais. Característica do conjunto dos números racionais. Números racionais são aqueles números que eu uso para contar, né? Inicialmente, o zero nem se usava para contar. Hoje, a gente usa. Tá? Pelo menos no ensino fundamental e no médio, tá? A gente usa o zero para contar. Então, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e vai até o infinito. São infinitos elementos. Tá? Com os 10 algarismos, nós formamos os infinitos números, né? Todos os símbolos. Depois, essa região amarela aqui, ó, esse anel amarelo aqui, ó, é o anel aqui, é a parte, é a região, esse passeio aqui, ó, amarelo, é a região dos inteiros que não são naturais. Mas o que é número inteiro? É toda a região interna ao amarelo, inclusive a região verde. Tá? Então, o que é inteiro? 0 é inteiro, 1 é inteiro, 2 é inteiro, 3. Os infinitos naturais, todos eles são inteiros. Tá? Mas o passeio amarelo aqui, é que é difícil falar anel, né? A gente fala essa região, essa calçada aqui, essa pista aqui, ela é dos inteiros que não são naturais. Quem são os inteiros que não são naturais? Por exemplo, o menos 1, o menos 2 é um inteiro não natural, o menos 3, o menos 4 vem lá do menos infinito, tá? Daí chega no menos 5, no menos 6. Essa região amarela aqui, ó, é dos inteiros que não são naturais. Sabe como é que é chamado os inteiros que não são naturais? É chamado de números negativos. Os inteiros que não são naturais. Tá? Todo natural é inteiro, nem todo inteiro é natural. Muito bom. Então, depois, qual é o próximo conjunto que a gente pode observar? Então, é o conjunto dos números racionais, tá? A gente usa esse símbolo. Os inteiros, a gente chama de zinteiros, não chama nada, estou brincando. A gente apelida, é um apelido, os inteiros. Que a gente usa a letra Z. Os racionais, daí fazer um apelido para os racionais. Esse Q aqui é de quociente, provavelmente, né? Por isso o símbolo dos racionais, tá? Esse é o conjunto de todos os números que eu posso representar através de fração de inteiros. Olha só, o 0 eu consigo representar, então todo natural é racional.
O 1 eu consigo representar através de uma divisão. Isso é fração de inteiros, né? Que eu estou falando. O 3, se pegar 6 dividido por 2 dá 3. Pega 2 inteiros e divide. O resultado está em forma de fração, é um número racional. Número 2, qualquer natural é racional, porque qualquer natural eu consigo representar através de uma divisão de dois números que são inteiros, na verdade. Tá? Qualquer número inteiro aqui, ó, que não seja natural, também eu consigo representar através de uma divisão de dois números inteiros. O menos 1, por exemplo, eu posso representar como menos 5 dividido por 5, vai dar menos 1. Né? O menos 2 eu posso representar como menos 2 dividido por 1. É mais fácil. É todo inteiro, então, é racional. Mas existem racionais, que agora é esse passeio rosa aqui, ó, essa região rosa, existem alguns racionais que não são inteiros. Eles são quebrados. Se eles não são inteiros, eles são quebrados. Então, existem os decimais exatos. Decimais exatos são aqueles números que tem uma quantidade finita de casas decimais, certo? Tipo 0,5, eu consigo representar 0,5 em forma de fração de inteiros? Claro, ó. 5 sobre 10 acho que é a mais fácil delas. Mais rápida de encontrar. Pode representar 0,5 de forma 1 sobre 2, só que daí tu vai ter que fazer outra operação. Entendeu? Mas não tem problema. Pode representar 0,5 por 1 sobre 2. Na verdade, 0,5 tem infinitas representações, certo? Em forma de fração. Então, 0,5, que é um decimal exato, é um número racional. Representei através de uma divisão de inteiros. Números negativos, decimais exatos também, certo? Tem outros tipos de números que eu também consigo representar em forma de fração de inteiros, que são as dízimas periódicas, tá? As dízimas periódicas, por exemplo, o número 0,3333 reticências, infinitas casas decimais, é um número que eu também consigo representar através de fração de dois inteiros. Por exemplo, 0,33333 é igual a 1/3. Então aqui os números racionais são os decimais exatos. Essa região rosa aqui, né, são os decimais exatos e as dízimas periódicas, ou seja, tem infinitas casas decimais e tem infinitas casas decimais com um padrão de repetição. Tem tudo isso. Por isso que é dízima, infinitas casas, e periódicas. Tem um padrão de repetição, tem um período que começa a repetir. O que está escrito na observação ali? Que todo número natural, o conjunto dos números naturais, é um subconjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros é um subconjunto dos racionais. E a gente vê também, ó, que os racionais é um subconjunto do conjunto dos números reais. O que é o conjunto dos números reais? Quando a gente junta, na verdade, aqueles números que eu posso representar através de fração de inteiros com aqueles que eu não consigo representar através da divisão de dois inteiros. Daí tem vários exemplos, né? O primeiro exemplo que a gente viu, acho que raiz de 2, né? A gente viu que é um número que eu não consigo representar através de fração de inteiros. Então, o que é o conjunto dos números reais? O que é o conjunto dos números reais? Eles se subdividem em duas partes. Vamos botar essa parte aqui primeiro, tá? Ó, os reais têm duas partes. Ou ele vai ser desse tipo que eu vou colocar aqui, que são os racionais, tá? Ou ele vai ser representado desta forma, qualquer número real.
ou vai ser representado dessa forma, todos os reais, exceto aqueles que eu consigo representar através de fração de inteiros. Esses aqui são os irracionais. Algumas literaturas, como o próprio Uno, usa os irracionais, esse símbolo aqui. Esse símbolo aqui ele é muito mais didático, tá? Reais menos os racionais. A gente utiliza muito isso aqui, tá? Dentro dos racionais, eu tenho o conjunto dos números inteiros. Todo inteiro é racional. E dentro dos inteiros, eu tenho o conjunto dos números naturais. Todo natural é inteiro, nem todo inteiro é natural. Então, os números reais se subdividem em dois subconjuntos, irracionais e os racionais. Um exemplo aqui dos irracionais, raiz de 2, o número π, que é a divisão a divisão do contorno de uma circunferência pelo diâmetro, né? Pega o número π, é a divisão do contorno pelo diâmetro de uma circunferência. O contorno eu chamo C, o diâmetro eu chamo de D. Olha só, é uma divisão, certo? É uma fração aqui, ó. O π é uma fração, mas ele não é uma fração de dois inteiros. Por isso que ele não é um número racional, ele vai ser um número irracional. Não consegue dois inteiros que divididos de π. Tu consegue aproximações que dê π, mas essas aproximações vão ser racionais. Por exemplo, 3,14 é uma divisão de dois inteiros, ó, 314 dividido por 100. Mas isso aqui é apenas uma aproximação para o número π. O número π tem uma divisão de dois números que pelo menos um deles não é inteiro, pelo menos. Nem racional vai ser. Tá? Nenhum dos dois aqui vai ser racional, na verdade. Tá? E divisão de racionais tu consegue transformar em divisão de inteiros, né? Então não consegue simultaneamente os dois inteiros para dar π. E tem outras características do π. Tem outros números que são irracionais também, o número de Euler, né? O número de Euler é outro número bem importante nas representações gráficas, na física, tá? Ele é bem importante. Para números complexos, que depois é um conjunto que a gente vai ver depois dos reais. A gente não, né? Ah, que pena que eu não vou ver. É uma pena. Tá? Certo? Dito isso, olha só, vamos ver algumas questões então. Isso aqui é só para a gente lembrar, né? Olha só. Página 8, o exercício 3. Bem fácil. Posso apagar aqui? Posso, né? Tranquilo, era só só para relembrar. Deixa eu ver que oração. Exercício de número 3 é a página 8. Página 8, tá? Calcule mentalmente e escreva os números decimais na forma de fração. Bem fácil, 0,1. Tu escreve o número sem a vírgula, o numerador é o número sem a vírgula. O denominador, como é um decimal exato, tu coloca o número 1 aqui e vê quantas casas tem. Ó. Uma casa, um zero. Para cada casa, um zero. 1 sobre 10 é a forma, tá? De fração. 0,6. O numerador é um número sem a vírgula, que faz sentido, né? 6. Não vai escrever 0,6 sem a vírgula, né? Escreve um 1 aqui, como é um decimal exato, uma casa decimal, um zero. 6 sobre 10 ainda tu pode simplificar, né? Dividindo por 2 em cima, dividindo por 2 embaixo. 3 quintos, 3 dividido por 5 é a mesma coisa que dividir 6 para 10, e cada um recebe 0,6 no caso.
Números sem vírgula, 1,6 aqui, ó. 1,6. Número sem vírgula vai ser o meu numerador, 16. Tá? Eu coloco o 1 e vejo quantas casas decimais. Uma casa decimal, 16 por 10, 8 por 5 e assim por diante. Eu vou botar o item D aqui, 2,85, mesma coisa. Numerador, número sem a vírgula. Número que faz sentido sem a vírgula. 285. Coloco 1, o denominador vai ser o 1 seguido de tantos zeros quantos forem as casas decimais. 1, 2 casas decimais. Lembra que casa decimal é algarismo após a vírgula. Tá? São 2 casas decimais, 2 zeros. Não vou simplificar isso aqui, não quero. Tá? Mas dá para simplificar. Item D, 0,009. O próximo, esse aqui é o item D. E o item E, 0,009. Isso aqui está bem tranquilo. Tem questões parecidas ali, né, de representação. Mesma coisa, o numerador é o número que faz sentido sem a vírgula. João Vitor, bom dia. Faz tempo que tu deu bom dia? Não, faz 1 minuto. Tá? 9. Dividido, bom, o denominador eu coloco 1, vejo quantas casas decimais. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 9 milésimos. Ok? Certo? Esse aí é o exercício E. E agora? O que mais que é interessante aqui nessa unidade? Opa! Os conjuntos numéricos, olha ali na página 9. Os conjuntos numéricos naturais, inteiros ou racionais pertencem a quais conjuntos numéricos, né? Eu acho que é isso que ele está perguntando. É o exercício 8, tá? Da página 9. Vamos ver a lista de atributos, então, dos conjuntos numéricos. Isso aqui é a introdução que eu fiz ali, inicial. É importante, né? Para a gente fazer esse exercício 8 da página 9. Vocês estão me acompanhando? Escreve assim, ó, sim. Ou escreve não. O João Gabriel não está acompanhando, o João Gabriel. Tá bom, então. O Arthur sim, a Mari sim também. O João Gabriel está dando risada. Vamos lá. Muito bem. Que bom que vocês me responderam, né? Pelo menos. Nem que seja não. Bom. Eu quero lista de atributos para os números, certo? Olha só, a lista é naturais, inteiros. Vou colocar a lista assim, ó, naturais, inteiros e racionais. Lista de atributos. 0 é natural? Sim. Então entra natural aqui. É inteiro? Também está inteiro, porque todo natural é inteiro. Então se é natural, com certeza vai ser inteiro. E se é inteiro, com certeza, todo inteiro é racional. Se é natural, tem que aparecer as 3 listas aqui. Se tu começa com natural, aparecem os 3 conjuntos, né? 3 listas. Certo? Olha, menos 1 é natural? Negativo. Não é natural, né? Não pode ser natural. Isso daí não é coisa certa. Menos 1 não é coisa certa. Não é natural. Né? Não é natural uma coisa dessa. É completamente artificial. Olha só. Ele vai ser inteiro? Sim. Ele vai ser inteiro, né? Ele vai ser racional? Eu consigo representar através de fração de inteiros? Sim. Qualquer número que seja inteiro, eu consigo representar através de fração de inteiros.
Essa fração de inteiros eu consigo representar. Olha só, esse inteiro aqui, ó, eu consigo. Essa divisão de dois inteiros eu consigo representar através da divisão de dois inteiros. Claro que consigo, né? Bom, vamos começando. Esse número aqui, 1 dividido por 2, é natural? Não, não é natural. Eu sei até que existe 1 dividido por 2. Vai ser um número maior que 0, menor que 1. Né? 1 dividido por 2. Mas não é natural, porque depois do 0 vem o 1. Tá? Não é natural. É inteiro, mesma coisa. Né? Vai ter um número entre 0 e 1, e depois do inteiro 0 tem um inteiro 1. Então, 1 sobre 2 também não é inteiro, mas eu consigo representar ele através de fração de inteiros. Ele já está representado através de fração de inteiros. Qual é o atributo desse número? Ele é um número racional. Então é um racional que não é inteiro e, por consequência, se não é inteiro, não é natural também. Tá? Então, letra C, racional é a lista de atributos para o número 1 sobre 2. Vamos ver os próximos aqui, ó. Eu vou botar mais próximo aqui de vocês, só um pouquinho, mais próximo da câmera. Tá? Opa! Ó, esses 3 pontinhos ele não é na linha, tá? Ele é no meio da linha aqui, ó. Ele não deve ser aqui, ó. Tá? Eu sou bem detalhista para essas coisas de editor matemático, tá? Olha, para mim chega a ser feio uma coisa dessa. Tá? Menos 0,15 vai até o infinito. Os 3 pontinhos significa isso. Esse número aqui, ele é inteiro? Não, ele está entre menos 1 e 0. Ok? Ele não é inteiro, não é natural. Já é negativo, não é natural. Né? Ele está entre menos 1 e 0, ele não é inteiro. Mas eu consigo representar ele através de divisão de 2 números inteiros? Consigo, né? Se eu quiser uma representação aqui, número sem eu posso botar um menos aqui, né? Do sinal negativo, tá? Número sem vírgula com período. Tira vírgula com período, fica só um 15. Número sem vírgula sem o período. O período começa logo depois da vírgula, tirar o período, fica só o 0. Aqui. Dividido por um 9 para cada casa do período. 2 noves, tá? E um 0 para cada casa fora do período. Depois da vírgula já começa o período, não tem nenhum 0 então, não tem nenhuma casa fora do período. Se eu pegar o número 15 e dividir por 99, dá... perdão, né? Eu esqueci do sinal negativo aqui. Se eu pegar o número menos 15 e dividir por 99, dá essa sequência infinita aqui. Menos 0,15, reticência. Será mesmo? Vamos pegar o módulo só. 15 dividido... Eu não acredito nisso. 15 dividido por 99. Não. 0 vezes. Então transforma esse 15 em décimos. Se eu estou transformando em décimos, eu vou para a casa dos décimos aqui. Dá uma vez. 1 vezes 99. 99 sobra 51. Agora, centésimos. Tem que transformar os décimos em centésimos. Opa! Quantas vezes? 5 vezes. 5 vezes 99. 495. 4. Opa! De novo. 495, né? 5 vezes 99. 500, isso. Resta quanto? Eu vou botar, da subtração aqui, eu vou botar o resultado à esquerda aqui, ó. 15. Como eu estou no milésimo aqui, eu tenho que transformar isso aqui em milésimo. Daí eu volto para cá, ó. 150, 1. 99, 510,
E vai até o infinito e além. Ok? Então, esse item D aqui, o atributo dele, ó, é racional. Não é inteiro, não é natural, não é inteiro, mas é racional. Então tá, aqui fechou. 15, menos 15 sobre 99 é essa fração aqui. Vamos ver aqui. 10 sobre 2. Ah, tá tentando me enganar, né? 10 dividido por 2 é 5. Quais são os atributos de 5? É natural, é inteiro, ótimo, e é racional. Bom, eu tenho até uma representação do 5 aqui, ó. 10 sobre 2 é racional, sim. Tá? Menos 3,4. Olha só, se eu representar menos 3,4 como 34, um decimal exato, né? 34 sobre 10, o que eu observo? Tá? Isso aqui é um número que está entre menos 4 e menos 3. Como é negativo, não é natural. Tá? Como não é inteiro, porque está entre menos 4 e menos 3. É racional? Sim, é racional. Olha aqui, ó, a representação em forma de fração. 2 inteiros, menos 34 dividido por 10. Então, a lista de atributos, dentre aquelas, é um número racional. Olha só o item G aqui, ó, raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 9 é natural? Sim, 3 é natural. É inteiro? Todo natural é inteiro, e eu te falei, né? Se aparecer o natural aqui, vai aparecer inteiro aqui, e com certeza o 3 eu consigo representar através de fração de inteiros, tá? Então, eu fiz rapidamente aqui algumas coisas ali que vocês vão ver nas atividades. Se vocês têm alguma pergunta para me fazer, alguma dúvida, seja rapidinho aí para uma questão que vocês queiram resolver. Claro, eu não vou resolver aquelas questões do final da unidade. Tu tem que pegar uma questão próxima aqui, né? Tu tem que pegar uma questão aqui do início da atividade que seja semelhante. Perguntas? Sor, onde tu colocou a... Ah, Davi! Ah, acho que tu não estava no início, né, Davi? Eu coloquei na planilha, Davi. Tu tem acesso à planilha, Davi? Sabe a planilha? O diário de classe. A planilha é o diário de classe. Tu tem acesso ao diário de classe, Davi? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não sei o que é isso. Ai, 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 não sei o que é isso. Tu tem acesso ao Clipe Escola, Davi? Sim. Tu tá no celular, Davi? Não, tu tem acesso ao Clipe Escola pelo computador, Davi? Não, tá. Então, só um pouquinho aí, eu já atendo vocês. Ah, muito obrigado. Valeu. Davi, é o seguinte, ó. Onde é que está a planilha? Lá no Clipe Escola, é bom que tu pode acessar pelo celular o Clipe Escola, né? Então, tem uma mensagem ali que dá acesso à planilha, tá? Dá acesso também aos materiais que eu posto para vocês ali de exercícios, a planilha. Tu não chegou a abrir o teste de aula 3.9, Davi? Tu não chegou a abrir o teste de aula 3.9 pela planilha? Então, como é que tu não acessou a planilha para abrir o teste de aula 3.9? Então, ali naquela planilha, tu tem acesso. Naquela planilha tá escrito assim, ó, lá no dia 13 de ontem, tá escrito assim, ó, tarefa 01 do 8º ano, não me lembro como é que tá escrito.
tá? No dia 13/8, na planilha, tem uma tarefa 1 ali, tá escrito em azul no conteúdo ali, tu clica ali e tu te remete lá para o formulário, tá? O formulário tu vai tirando foto das tuas resoluções, tu não precisa enviar o formulário de uma forma direta, tu pode abrir o formulário, ver as questões, ir desenvolvendo com calma, tirando foto, depois que tu tiver todas as fotos, tu acessa o formulário de novo e vai ali em adicionar arquivo e vai colocando as fotos que tu tirou para eu poder te dar essa assistência, tá? Mas segunda-feira tu tem que responder tudo aquilo que tu consegue e lembra, né? Aquilo que tu não consegue, que nem os temas do ano passado, tá? Aquilo que tu não consegue, professor, eu desenvolvi até aqui, eu não sei o que eu faço até depois daqui, tá? Eu não quero que ninguém se preocupe, porque isso vai ser uma avaliação, mas é uma avaliação que a gente vai poder ir corrigindo e conforme as orientações que eu vou te passando ali, certo? Isso, então, na verdade, é ímpar, né? Vamos pensar assim, né? Porque geralmente prova, né? Tu tem um tempinho para fazer a prova. Eu poderia fazer esse formulário em questão de prova de vocês marcarem X, não poderia nada, eu não gosto disso. Mas imagina, né? Daí tu sabe, ou se tu não sabe ali, deu para ti, né? Então a gente tem então dia 17 é a primeira entrega, na verdade, e a gente vai poder ir fazendo correções. Certo, amigos? Posso ficar por aqui então? O Davi entendeu, né? Tô tranquilo então que todo mundo está entendendo, tá? Se tiverem algum problema, de repente, no fim de semana ali, a gente vai ter que conversar, tá? Manda no grupo ali, fala alguma coisa. Só não sei se eu vou poder atender na hora que vocês mandarem a mensagem. Mas a gente tenta combinar alguma coisa. Valeu? Ficamos por aqui. Era um período só, né? Ninguém? Travei? Eu faço na folha do fichário e mando pelo e-mail. Negativo, não manda pelo e-mail, tá? É para fazer no formulário. E-mail dá muita confusão, tá, João Vitor? Não é para fazer pelo e-mail, tá? É para responder no formulário, bem direitinho como eu mostrei. Deus abençoe a todo mundo. Hoje à tarde, por volta de umas 2h30, esse vídeo aqui já vai estar lá no YouTube. Tá bem? Vou dar tchau aqui pro YouTube. Tudo de bom.